professor. Oi, Vanessa, bom dia. E aí, professor, bom dia. E aí, grande Theo? Gente, Tudo bom? 8h40, aliás, 9h40, vamos pegando a atividade para casa para a gente corrigir. Bom dia, professor. Bom dia, Bia. José, eu acho que é José que está aqui com o nome de Joseane, né? Bom dia, professor. Bom dia, grande José. Então, terceiro da página 12 de atividades. Peguem o livro de atividade para a gente iniciar com a correção. Página 12, terceira questão. Bom dia, professor. Bom dia, Julinha. Complete as frases com as palavras do box, da janela. E aí, botaram o que nessa primeira linha da letra A? Que página, professor? Página 12, o terceiro quesito da página 12 de atividades. Correção. Na letra A eu coloquei Congresso de Viena. Isso, o Congresso de Viena restaurou a monarquia na França, ou seja, devolveu um rei para a França. É preciso entender, gente, o que a gente está lendo, tá? Possibilitando o restabelecimento da família ou dinastia Bourbon no poder. A família que tinha sido tirada do poder por Napoleão, com o Congresso de Viena, voltou a reinar na França. Primeiro espaço, Congresso de Viena. Segundo espaço, Bourbon. Letra B, as ideias, botaram o que aí nesse espaço? Eu coloquei socialista. Estiveram presentes no Coloquei governo socialista também. do rei Luiz Felipe. Aí vocês vão trocar socialistas por liberais. As ideias liberais. Apaguem socialista e botem liberais. Letra C. A difusão das ideias, agora sim, socialistas e a formação de grupos políticos do mesmo caráter ideológico foram responsáveis pela campanha que lutou contra o voto censitário na França em 1847. Sendo que a gente conversava na aula que o socialismo ele se coloca contra o absolutismo. Se o socialismo se coloca contra o absolutismo, contra o poder total, déspota, autoritário, então o socialismo não deixa de ser uma ideia liberal, tá? Repetindo, o socialismo que se coloca contra o autoritarismo, por isso o socialismo é uma ideia liberal. No entanto, pelo contexto das frases B e C, cabe melhor essa ordem aí. Na letra B, liberais, na letra C, socialistas. Ô, professor, e no segundo espaço da letra A? Bourbon. É. Primeiro espaço da letra A, Congresso de Viena. Segundo espaço da letra A, Bourbon. Letra B, liberais. Letra C, socialistas. E no segundo espaço da letra C, censitário. Letra C, socialistas e censitário, no segundo espaço. Letra D. Um dos principais fatores que levaram o rei Luís Felipe a renunciar ao trono foi a aliança entre a Guarda Nacional e os revolucionários. Quando a população se revolta, a Guarda Francesa Nacional da França Francesa é enviada para conter os revoltosos, para acabar com as revoltas. No entanto, chegando lá, no ambiente da revolta, os guardas se colocam do lado dos revolucionários.
Então, é essa aliança, esse pacto entre os guardas e os revolucionários que fazem o rei Luís Filipe da França perceber que não tem mais apoio. Ou seja, no espaço da letra D, Guarda Nacional. Professor, na letra eu botei Constituição e sufrágio. Na letra E, muito bem, José. Constituição Francesa de 1848 estabeleceu o sufrágio ou voto universal. Certíssimo. Então, letra E, Constituição e sufrágio. Era só o terceiro. Podemos voltar para o livro didático, na página 22, Comuna de Paris. Que página do livro didático? 22, Comuna de Paris. Estou abrindo aqui no positivo para projetar na tela. Comuna de Paris. Pronto, chegou aí. Isso é sobre as revoluções, essa imagem que aparece na tela, sobre aquelas revoluções de 1848, que para acalmar as revoluções, Napoleão III toma o poder na França, a gente já estudou isso. Entramos agora aí na Comuna de Paris. Napoleão III, na verdade, seu nome Luiz Bonaparte, mas ele era sobrinho do grande Napoleão e assumiu como imperador da França com esse nome, esse título de Napoleão III. Desejava formar um império tão poderoso quanto seu tio. Para isso, acreditava ser necessário barrar o desenvolvimento de outras potências na Europa, motivo pelo qual se envolveu em um conflito com a Prússia, que estava em processo de unificação do seu território. Mais uma vez, a gente percebe aqui, que estou comentando, gente, que o modo de governar do Napoleão III foi, mais uma vez, muito parecido, para não dizer idêntico, ao do seu tio Napoleão Bonaparte. Porque quando a gente estudou Napoleão Bonaparte, a gente viu que ele se envolveu em briga com outro país da Europa. Vocês lembram que país foi esse que Napoleão batia de frente? Era o primeiro inimigo da França? Era o Brasil? Não. Que país era? Cadê vocês? Professor, não lembro não. Aquele país, Julinha, que Napoleão decretou o bloqueio continental, que foi o motivo que fez o Dom João VI fugir de Portugal para o Brasil. Porque Napoleão disse, olha, se você continuar comprando e vendendo desse país inimigo da França, a gente vai invadir o seu país. Isso ele decretou para toda a Europa, o bloqueio continental da Europa. Bloqueou todo o continente europeu, impedindo os países da Europa de comprar e vender desse país rival. Com a letra I, que país era esse? Inglaterra. Isso, José. A Inglaterra foi a principal inimiga de Napoleão Bonaparte. E ele entra em briga direta, bloqueando os países da Europa de comprar e vender. Como Portugal teima, ele invade Portugal, Dom João VI foge para o Brasil. Quem ganha com isso? O Brasil, que vai começar a ter a sua autonomia para depois declarar sua independência, né? E aqui o sobrinho do Napoleão Bonaparte, ele vai se envolver em briga direta com a Prússia. Alguém falava? Tá em que página? Tá onde? 22 do didático. Ok. Napoleão III, no entanto, foi derrotado no conflito e, como consequência, além de pagar pesada multa, a galera da Prússia, prussianos, perdeu o controle sobre as regiões da Alsácia e Lorena, regiões da França que ele perdeu. Esse fato deu início a uma crise que culminou com a deposição dele. Ele, Napoleão III, imperador francês, perdeu o trono, foi deposto. Após ele ser deposto, expulso,
assume o controle da França um governo provisório. Então, só relembrando, isso aqui não precisa decorar, tá, gente? Depois eu posso até ver as questões, porque, de fato, esse assunto aí não é um assunto tão interessante que prenda a nossa atenção. Então, depois a gente pode até dar uma dica das questões que vão cair na prova. Essa aqui não precisa se preocupar tanto, não. Napoleão III, essas revoluções de 40, 48. Só precisa acompanhar, né? Não precisa decorar nada. Professor, tipo, um exemplo de questão que o senhor vai botar na prova. Mas quando vocês lembram quando é a data da prova de vocês? Dia 23, se eu não me engano. 23. É 22. É 22 ou 23? É 22. É 22. 22, 22. 22. Então, nós temos ainda 2 aulas até lá, na segunda próxima e quarta próxima de hoje a 8. E aí, na quarta, eu acredito que na segunda 21 não terá aula, porque será a prova do 7º ano. Uhum. Então, de hoje a 8, a gente pode dar uma dica das questões, para vocês estudarem especificamente, já que são muitas questões, né? 8 de português, 8 de matemática, 5 das outras matérias, 3 de artes, 3 de educação física. Como é muita coisa, a gente pode, de hoje a 8, se deter numa espécie de revisão, se deter especificamente sobre as questões que caíram na prova, tá? Vou dar essa colher de chá para Ô, vocês. professor, as provas vão ser, tipo, todas juntas ou a gente vai fazer, tipo, por parte, cada uma de uma vez, tipo. Aí a gente faz a sua prova e entrega. Aí faz a Não, geografia vai e ser entrega. tudo, vai ser um caderno de prova com todas as questões de todas as matérias. Tá certo. Vocês Isso entram aí vai ter naquela. tempo para fazer ou o tempo que quiser fazer? Eu acredito que tem um tempo, não sei até que hora vai ser, Guilherme. Mas Jailson disse que era pra gente chegar às 8 horas, né? vocês vão ser divididos nas 5 salas para não ter aglomeração. Cada dia vai ser uma turma para justamente ocupar e distribuir bem. E aí vocês sentam naquela sala, não vai ter essa coisa de estar migrando de uma sala para outra para fazer. Em tal sala eu faço prova de tal matéria, em outra sala eu faço prova de outra matéria. Não. Na sala que vocês entrarem, vocês naquela manhã farão ali na banca as questões de todas as matérias. E aí de hoje a 8 a gente pode fazer essa aula se detendo especificamente sobre as questões que cairão lá. Tá? Mas só para a gente organizar aqui na cabeça e acompanhar, antes e depois de Napoleão III se dá essa mesma coisa que eu destaquei aqui na tela, um governo provisório. Antes de Napoleão, nós tínhamos na França um governo provisório e depois dele, novamente, um governo provisório, liderado por Adolphe Thiers, que em virtude de seu caráter monarquista, ou seja, ele era simpatizante desse negócio de ser rei, usar capa e coroa, sentar num trono, despertou a oposição da população. A população não queria mais saber disso, de monarquia, de rei. Em março de 1871, os operários franceses criaram o Conselho da Comuna, de orientação socialista e republicana. Não era capitalista, era socialista, não era monarquista, não era de rei, mas era de república. E tomaram o poder de Paris, com um governo voltado para os interesses das classes mais excluídas ou menos favorecidas. O governo da Comuna estabeleceu a separação entre Estado e Igreja. Nós sabemos que ao longo da história, a Igreja Católica manteve alguns privilégios, então esse governo socialista, Comuna de Paris, separa, deixa a igreja de fora. O ensino nas escolas passa a ser laico, nada de ensinar rezar Pai Nosso e Ave Maria, igualdade civil entre homens e mulheres, decretou ainda as limitações ao trabalho feminino e infantil, o direito de operário se apropriarem das fábricas abandonadas, o fim do trabalho à noite, entre outras medidas que favoreciam os trabalhadores, e que por isso mesmo sofreram pronta oposição. É claro, Guilherme já dizia isso para a gente em aulas passadas, quando os operários tomam o poder, a classe rica, a oposição, não vai gostar. De fato, a expectativa de que a tomada de poder se espalhasse por toda a França foi em Paris, mas tinham medo de que isso acontecesse por todo o país.
se mostrou equivocada e a Comuna concentrou suas forças em Paris. Eles não queriam levar a revolução para outras cidades. Nas imagens, o que é que a gente vê? Barricadas na esquina de uma das ruas lá de Paris. E na segunda imagem, destruição da coluna da Praça Vendôme. Ou seja, esculturas. Aqui parece ser a escultura daquela Mariane, aquela mulher lá que representa a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Dois momentos da Comuna de Paris. À esquerda, barricadas nas ruas francesas. Sim. Então eles focaram tudo nessa região da França para que não saia e incentive que outras pessoas sigam esse movimento, né? Especificamente na cidade de Paris. Mas não é que eles não achassem que isso era uma coisa boa, que não podia ser copiada. Podia ser copiada. Na cabeça deles era uma coisa boa, senão eles não teriam feito essa revolução da Comuna de Paris. No entanto, é que eles não tinham força, por conta da oposição, de levar essa revolução adiante. Uhum. A capital e a sede do governo francês temporariamente foi transferida para a cidade de Versalhes. A gente já ouviu falar dessa cidade no nosso estudo de história. É nessa cidade que vai ser construído aquele famoso Palácio de Versalhes pelo Rei Sol, Luís XIV, que futuramente os gastos com a construção desse palácio em Versalhes, os gastos que Luís XIV fez para construir esse palácio lá, gerou, entre outras coisas, a Revolução Francesa, que a gente já estudou. Estamos somente aqui retomando para ligar os assuntos. À direita, a destruição da coluna da Praça Vendôme. Mais de 20 mil pessoas morreram nessa briga aí. Estabelece um conflito armado, tiro para todo lado, entre a Comuna, ou seja, esse grupo socialista republicano, e os soldados de Thiers, que resultou na morte e na prisão de milhares de franceses. O que são, professor, esses soldados de Thiers? Thiers é esse camarada que falava aqui em cima, ó, que assume temporariamente o governo da França. Olha ele aqui na página 22. Ele assume provisoriamente o comando da França após a deposição de Napoleão III. Só que ele tem o seu caráter monarquista. A galera socialista e republicana não gosta e começa a revolta aí. Então, o que é que está dizendo lá abaixo das imagens? Que começa um conflito entre a galera da Comuna, que é socialista e republicana, e a galera do Thiers, que está mandando provisoriamente na França. Em maio do mesmo ano, a Comuna foi finalmente derrotada, encerrando a primeira tentativa de implantar um governo voltado para o... Para o quê, gente? Cadê vocês? Território alemão? Para o socialismo, aqui, eu coloquei em destaque. Socialismo. Primeira tentativa de um governo socialista. Não funcionou só por um breve período de tempo, alguns meses, né? No entanto, onde é que isso vai dar certo? Onde é que vai... Qual o país que vai ter um governo socialista? A União A Soviética. Rússia. Só que a gente só vai estudar isso no 9º ano, quem passar na prova dia 21. Cadê Professor, aí, que é a Guerra José, Fria, Theo, né? Gustavo? Oi? A Guerra Fria é no ano que vem também, né? Isso, a gente vai estudar a Revolução Russa, os socialistas comunistas da Professor, Rússia, a prova é dia 20. E 2. 22. Chegamos aí no próximo assunto, unificação da Itália e da Alemanha. Esse assunto, gente, precisa um pouquinho mais de atenção do que o anterior, do que esse das revoluções de 30, a Revolução de 1848 na França. Porque ele cai mais nas provas de seleção que vocês fazem para ingressar no ensino médio. Esse assunto da unificação da Itália e da Alemanha, ele é mais presente nas provas de seleção do que o assunto anterior. Mas também não precisa ter a preocupação de decorar, não, tá? Só acompanhar, perguntar, professor, o que quer dizer essa frase aqui? O que é que ele está querendo dizer nesse parágrafo? Vai procurando acompanhar para entender, sem ter a preocupação de decorar. Ao mesmo tempo em que o liberalismo e o socialismo, veja que aqui ele coloca as duas ideologias Ô, professor, juntas. Oi? aí como se tinha esses dois movimentos, liberalismo, socialismo em uma única cidade, Sim. como sabia para fazer o que ia prevalecer?
Aí depende da força do grupo, né? Qual o grupo maior? Qual o grupo mais armado? O Qual é o que, grupo que tem mais exemplo, vontade de lutar? exemplo, o liberalismo tem um apoio grande da burguesia, mas Isso, das pessoas normal, do resto não tem da tanto população apoio. não tem. Da população não tem. Isso. Aí, qual seria o predominante? E vai variar muito, Guilherme, de realidade para realidade. A quantidade de pessoas, o poder, como você disse, a população, sobretudo a classe trabalhadora oprimida, ela vai optar mais pelo socialismo. No entanto, como você disse, o liberalismo tem ao favor dele a burguesia rica, que tem mais dinheiro. E aí o que vai pesar mais? O dinheiro no bolso para investir em armas, em munição, ou no contrato de tropas, ou a vontade de lutar socialista, né? Isso aí vai variar muito de realidade para realidade. A motivação, a vontade de levar esse ideal à frente vai variar muito. No Aham. entanto, nessa realidade aqui da França, os dois se uniram, né? Apesar de que a gente viu que a Comuna de Paris ela foi derrotada. No início teve essa união do liberalismo com o socialismo se impôs, tentou colocar, como a gente acabou de ver no parágrafo anterior, uma primeira experiência de governo socialista, não deu certo. Quem sabe porque o liberalismo apoiado pela burguesia, como bem Guilherme disse, não queria um governo socialista, porque o governo socialista vai tomar conta e administrar as fábricas, as empresas. Isso para a burguesia não é legal. Então, ao mesmo tempo que o liberalismo e o socialismo provocam inúmeras revoluções na Europa, o nacionalismo, a gente já estudou essa ideologia lá no capítulo passado. Quem lembra o que é nacionalismo? Quem não lembrar pode dar uma filada lá na Capítulo página passado. 12. Primeiro parágrafo da página 12. Quem não lembrar o que é nacionalismo pode dar uma filada lá. Esse é um conceito que não pode esquecer, gente. A gente, quando estudou o nacionalismo, no capítulo passado, a Foi gente uma das disse... ideologias que se fortaleceu e se difundiu na Europa durante a segunda metade do século XIX. 19. Ponto. Até aí não tem nenhuma informação interessante disso. Só está dizendo que é uma Você, ideologia da essa Europa seria as e a época em que pessoas, ela né, de aconteceu. acordo com Mas o o que era que dizia passado, essa ideologia do nacionalismo? Dizia o quê? Aí ele vai Hum, continuar dizendo, e continue lendo. assim era necessário unir pessoas Terceira por linha, um isso. passado do qual pudesse se orgulhar, pela tradição e pela cultura, constituírem uma ideia nacional, identidade nacional. Agora diz aí com as tuas palavras, o que era o nacionalismo? É unir as pessoas por um meio normal, um meio global, que todo mundo tem em comum, como cultura e nacionalidade de tal país. Isso, gente, não é difícil não da gente entender, ó. É o ismo, quer dizer exagero, exagero da nação. Por exemplo, a nossa nação, Bia, Evelyn, Theo, qual é a nossa nação? Pernambucano. Não, gente. Essa é Nação, Brasil. 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 Então, se a gente fosse, Juninha, aplicar o nacionalismo aqui no Brasil, a gente vai valorizar a nossa nação. Quem não for brasileiro, o que é que a gente faz? Tchau e bênção. Tchau e benção. Então, nacionalismo é isso, gente. É esse sentimento de pertença exagerado àquela nação, de identidade daquela nação. Quem não for da nossa nação, a gente exclui. Aí tiraria grande parte aqui do Brasil, que tem Tem um grande a número de população imigrantes no aqui, Brasil é né? estrangeira. Isso. Então, veja, esse conceito, essa ideologia nacionalista, ela é central, ela é muito importante, tá? Ela tem que estar sempre presente no juízo da gente, porque sempre vamos estar voltando a ela. E é essa ideologia que vai fazer acontecer, veja que a gente estudou ela no capítulo 13 e está voltando a ela agora. E é ela que vai fazer acontecer a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que a gente também vai estudar no 9º ano. Então, ela é muito central. Os assuntos legais é tudo no 9º ano. É. Mas no 8º tem uns assuntos muito interessantes sobre o Brasil, a independência, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II, por aí vai. Também, só que os melhores é no 9º ano.
E aí esse nacionalismo, esse sentimento de pertença, identidade de ser aquela, de pertencer àquela determinada nação, contribuiu para o processo de unificação da Itália e da Alemanha. Então, são países da Europa que vão se formar muito tardiamente, a partir da segunda metade do século XIX, depois dos anos 1850, enquanto já tem França, enquanto já tem Portugal, Holanda, Espanha, Rússia, outros países da Europa, Inglaterra, e esses dois países da Europa eles vão se formar muito tardiamente. O que é que nós tínhamos, professor, antes de ter a Itália e a Alemanha? Nós tínhamos reinos, reino da Córcega, reino da Germânia, reino da Áustria ou da Áustria. E aí esses reinos vão se unir para formar esses países, tá? Tais processos ocorreram de forma tarde, como a gente já disse, tardia, em relação a outros países. Ainda que os dois processos sejam diferentes, então a Itália, para se formar, para se unificar, ela teve um processo e a Alemanha teve outro. Apesar de ter processos diferentes, é possível apontar que ambos foram promovidos ou apoiados pela burguesia, ligados às regiões industrializadas do Piemonte, norte da Itália, era um dos reinos que formou a Itália, e da Prússia, no território alemão. Vamos ver primeiramente aí o caso da Itália. Como é que a Itália se une os reinos para formar esse país que conhecemos na atualidade? O Congresso de Viena, que a gente já estudou também no capítulo 13, havia dividido a região da Península Itálica em 7 reinos ou estados independentes. E aí, se você voltar lá na página 12 do Congresso de Viena, eu estou mostrando aqui na minha janelinha, você percebe que onde hoje nós temos ali a bota da Itália, não existe Itália, existem pequenos reinos. E aí o livro retoma para a gente 7 estados independentes. 5 ao norte estavam com uma tutela, um cuidado da Áustria. O centro formava o patrimônio de São Pedro, pertencia à Igreja Católica, o centro, o que hoje é o centro da Itália, antes eram terras da Igreja. E o sul tinha o reino das 2 Sicílias, essas ilhas que estão lá na península, no território da Itália. O reino de Piemonte-Sardenha, localizado no norte, apresentava o comércio e industrialização mais desenvolvido que os outros reinos do sul. Interessava ao reino do Piemonte-Sardenha estender sua influência aos demais, garantindo dessa forma amplo mercado consumidor para suas mercadorias. Traduzindo, antes de termos Itália, como já dissemos, nós tínhamos reinos independentes. Esse reino queria dominar os outros. Esse aqui que ficava mais ao norte, Piemonte-Sardenha, queria estender o seu domínio e o seu comércio aos outros reinos do sul da Itália, que ainda não era Itália. Vamos entendendo aí, né? Nem todos, porém, desejavam se unir para formar a Itália. Para as pessoas de algumas regiões, a cultura e até mesmo a língua falada eram muito diferentes. Assim, não havia uma justificativa para sua reunião sob o mesmo governo, sob o mesmo país, a não ser o desejo desse reino do norte, só ele que queria, tendo em vista a dominação. Além disso, a Áustria, né, que como a gente viu aqui, dominava boa parte de outros reinos do norte, e para a Igreja Católica, o Papa, eles iriam perder sua autonomia. Se os reinos se unissem para formar a Itália, os territórios lá da região dominados pela Áustria e pela Igreja iriam perder, porque iriam passar para ser agora um único país, Itália. Portanto, o processo de unificação foi marcado por conflitos. Então, veja, não precisa decorar, mas é fácil de entender, né, gente? Se você tem uma unificação, países que querem a unificação, outros que não querem, isso vai gerar o quê? Briga, evidentemente. Continuando aqui na página 20
A luta pela unificação começa em 1848, quando o rei Carlos, do reino do Piemonte Sardenha, o mapa aí para ajudar a gente a entender, deixa eu deixar ele aqui projetado na tela, porque a gente está em mãos com o livro físico e ajuda também a gente a lendo e olhando o mapa, né? Então, o que é que ele diz aí acima do mapa? O meu livro aqui é um pouquinho diferente. A luta pela emancipação tem... Ah, não, é porque eu estou na From da página Itália. diferente. Estou aqui no capítulo 13 ainda. Deixa eu voltar aqui, desculpa aí. Agora, a luta pela unificação tem início em 1848, quando o rei Carlos Alberto do Reino do Norte, Piemonte Sardanha, aparece aí em laranja no mapa, né? Declarou guerra à Áustria com o intuito de livrar os estados que eram da região do domínio dela, da Áustria. Essa tentativa não foi bem sucedida, porém contribuiu para que a luta obtivesse mais apoiadores. Podemos dividir a unificação italiana em 3 momentos, indicados aí no mapa, e a gente vai ler as legendas. Num primeiro momento, o que é que acontece? Quem é a janelinha número 1? Ao lado do mapa. A primeira? Ao lado do mapa, esse número 1 aí. Em 1852, o que é que acontece? Em 1852, o rei Vítor Emanuel II é o primeiro-ministro Camilo Benso, o conde de Cavour, iniciaram o processo para a unificação dos estados do norte da península, Reino de Piemonte, Sardenha, Reino Lombardo Veneziano, Grão-Ducado de Parma, Ducado de Modena e Ducado de Toscana. Valeu, Bia. Então, ó, tudo isso Professor, aqui... posso ler o segundo? Pode. Tudo isso que Bia leu, você encontra aí no mapa, no norte. Então, a parte de cima, né, gente? Em laranja, em cinza escuro, Lombardia, Veneto, olhando no mapa. E esses ducados, que fala na primeira janelinha, nessa parte amarelo. Parma, Toscana, Módena. Ou seja, para começar a unificação da Itália, quem foi que liderou o processo de unificação? O reino do Piemonte Sardenha. Quem era o rei dessa região? Vítor Vitor Emanuel Emanuel II. II. Então, o que é que ele começa a fazer, Guilherme? Unificar primeiro pelo norte. Depois vem o quê? Vai lá, Julinho, número 2. Ao mesmo tempo, Giuseppe Garibaldi deu início à luta pela unificação do reino das duas Cilícias e Nápoles. Pronto. Então, ao mesmo tempo que o rei Vítor Emanuel II, que é o rei de um desses reinos, da região que hoje é a Itália, Piemonte Sardenha, começa a unir os reinos do norte, no sul, nós temos aí a atuação desse Giuseppe Garibaldi aí, que vai unir os reinos do sul. Terceiro passo Com para o formar a norte Itália. e os unificados, faltava a região central da Península Romana. Roma foi elevada à capital da Itália. Foi invadida tendo início em 1871. A questão romana disputa entre o Estado italiano e a Igreja Católica pelo patrimônio de São Pedro. Então, aí só restava agora tomar as terras que eram da igreja, né? E aí vai ser moleza. Se a gente uniu ao nosso propósito de formar a Itália, os reis aderiram a isso, os reis de cada região, tomaram as terras do Papa, era mais fácil ainda. E aí nós vemos na imagem a Basílica de São Pedro, no que hoje é o Estado do Vaticano. Não, Sim, a aula termina 10h20, é 10h20. Ou não, é 10h20 mesmo, é 10h20. 10h20, que vocês têm 10 minutos. Tem mais alguma aula hoje? Tem, eu acredito que tem, só não sei o que é. Tem 2 de português. Olha, Duas? receba. As disputas entre o Estado e a Igreja Católica tiveram lá, Guilherme, em 1871, o rei Vítor Emanuel II e o Papa iniciaram o processo pela definição de Roma como capital da Itália, como sede da Igreja Católica.
E só em 1929, portanto, 50 anos depois dessa briga com o Papa pelas terras, foi que o ditador italiano, a gente vai estudar sobre esse camarada, no 9º ano, Benito Mussolini, eu estou lendo aqui abaixo do mapa, tá, gente? Benito Mussolini e o Papa Pio XI assinaram o Tratado de Latrão, que deu as terras que hoje formam o governo da Igreja Católica, que é o chamado Estado Vaticano, reconhecido aí pela ONU como o menor país do mundo, né? Com apenas 40 quilômetros de extensão, menor país do mundo, o Estado do Vaticano. Ou seja, é um país dentro de uma cidade, um país dentro de Roma. Murado, é claro. Parece que não chega a esse total de quilometragem, não. Porque tem uma diferenciação entre hectares, que a gente precisa traduzir para 440 mil, que seja 4 quilômetros apenas, o Estado do Vaticano, esse país dentro da cidade de Roma, onde fica o governo da Igreja Católica. Quer dizer, não chega nem a 44 hectares, o que dá em metros, poucos quilômetros. Isso não vem ao caso. Vamos continuar aí. Giuseppe Garibaldi foi um dos nomes de destaque na luta pela unificação da Itália. A gente já viu que ele foi responsável por unir os reinos do Sul, enquanto o Vítor Emanuel II uniu os reinos do Norte. Ele combateu em várias frentes até ser preso em 1874 e condenado à morte. Para escapar, fugiu para o Brasil. Chegando ao país, atuou a favor dos revolucionários da Revolução Farroupilha, que a gente já estudou. A Revolução Farroupilha aqui no Brasil, ele mistura um pouco os assuntos aí, mas essa Revolução Farroupilha foi no Brasil, tá? Lá no Sul, onde hoje é o Rio Grande do Sul. Lutava contra a centralização do poder. Aqui ele conheceu Anita Garibaldi, com quem se casou, trazendo o seu sobrenome. Desvinculando-se da Revolução Farroupilha, Garibaldi ainda esteve no Uruguai, onde também participou de conflitos. Em 1848, ano que lá na Europa se iniciou a Primavera dos Povos, que a gente já estudou, ele retorna para a Itália, engajando-se novamente na luta pela unificação ao lado da sua esposa. O Garibaldi se aproximou do rei da Sardenha, Vítor II, e do seu primeiro-ministro, que lideravam a unificação da Itália. Olha ele aí, o Giuseppe Garibaldi e a sua esposa Anita Garibaldi. Lutaram aqui na Revolução Farroupilha, depois voltou para a Itália para lutar pela independência da Itália. A unificação da Itália representou a vitória de um projeto monárquico e capitalista. Veja que é diferente daquilo que Guilherme comentava, né? Liberal e socialista. Sobre essa afirmação, responda as questões a seguir. Então, como nós estamos no último minuto, vocês vão responder em casa. Já estão, né? Olha, a Bia disse ali, já está. Professor, Sim, as atividades que o senhor está mandando, o senhor ainda está mandando pelo Classroom ou é só pelo privado agora? pelo Classroom. E aí, novamente, essa página 25 didático, vocês retornam respondida lá pelo Classroom. Procura tirar a foto na horizontal, pegando só a parte de baixo da imagem da página, questão 1 e 2 da página 25 do didático, tá? Deixa eu encerrar aqui, para a gente não perder a gravação. Muito bom tê-los, muito bom vê-los. Bia, Júlia, Vanessa, José, Gustavo, Águida, Carla, Guilherme, Thalita, Eduardo, Igor e Theo. Obrigado àqueles que colaboraram, lendo, perguntando, questionando, interagindo. Abençoado o restante de quarta-feira. Até a próxima segunda. Valeu!